Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no portal Não Complica. Se você está aqui agora com a gente, você está entrando no módulo, já está preocupada em se aperfeiçoar, a tornar o seu atendimento melhor, a se comunicar melhor, a gerir melhor os seus processos. E aqui vai ser o primeiro passo para a gente poder entrar nos módulos. E aqui a gente vai trocar uma ideia, explicar um pouco mais desse conteúdo. Hoje a gente está aqui em Curitiba, um frio para cada um. Está fazendo 1 grau aqui hoje. Então, quando a gente está gravando nesse exato momento, a gente está todo cheio de roupa, cheio de blusa aqui, que está um frio. Mas a gente vai tentar levar da maior leveza e com o maior calor possível todas as informações que a gente vai ter daqui para frente nesse portal. E aqui comigo tá mais um orientador aqui do Portal Não Complica, que tem vários conteúdos, vários módulos também presentes aqui. Jader Souza. Eu mesmo. Cara, aqui estamos começando, cara. Sim, introdução, bem-vindos todos os alunos aí. Como o Luiz falou, se vocês chegaram aqui, então já estão dando o primeiro passo nessa escola, nesse projeto que é de simplificar os processos. E a ideia aqui é um bate-papo introdutório, então a gente quer mostrar para vocês qual que é o intuito geral do curso, e aí vocês vão aprofundando e vão vendo, tirando as suas próprias conclusões, praticando, e no final nós vamos concluir e tirar algumas lições também disso, né, Luiz? E ver o que a gente entende como pontos principais, pontos de atenção, aquilo que a gente entende que são pontos críticos para vocês estarem sempre revisando. Cara, e faz um tempo que a gente estava conversando sobre isso, desenhando tudo como ia ser, rascunhando. Sim. Fizemos as gravações das aulas, que já estão todas no portal. Sim. Começa por esse módulo aqui, que a gente também pensou em conversando, falando um pouco do módulo. Sim, sim. Fala um pouco do que foi a criação do Não Complica, como que foi. Sim, sim. O Não Complica, ele surgiu das dificuldades que a gente vivencia nas nossas profissões, né? Então, o Luiz é mais envolvido com a parte comercial, é mais envolvido com a parte de atendimento, né? Eu sou mais envolvido com processos, né? Eu venho da enfermagem, da saúde, de uma parte mais prática, e o Luiz vem da parte da saúde e de uma parte mais comercial. Então, a gente está imerso nesse mundo de gestão em saúde há muito tempo. E a gente começou as conversas, né, Luiz, falando sobre quais dificuldades esses profissionais da área da saúde eles têm. E aí, conversando, fazendo brainstorming ali, a gente chegou à conclusão que o primeiro passo seria trazer algumas oportunidades de rever os processos dentro das clínicas. Cara, e acho que é até legal a gente falar da tua carreira, sabe? De uma forma breve, porque você também já tá com uma certa idade, se a gente for falar teu currículo todo aqui. Sim, obrigado. Não precisamos. Acho que não precisa. Mas acho que é importante falar, porque senão o pessoal vai achar o que esses dois aí estão fazendo aí, né? Exatamente. Qual que foi a tua trajetória, só pra gente contextualizar por que a gente tá aqui? Certo. Os primeiros empregos ali, as minhas primeiras atividades profissionais, elas já foram ligadas à área da saúde, né? Então eu trabalhei em 2 hospitais, sempre e com muita sorte, nos setores ligados à cirurgia. Então, eu trabalhei um pouco tempo ali no pronto-socorro, mas eu sempre trabalhei na parte cirúrgica e fui cair nesse universo de órtese e prótese. Então, a minha vivência, basicamente, ela tá toda ligada a órtese e prótese. Mas eu tenho experiência também em hospitais, né? Então, aqui por Curitiba, eu já passei em 5, 6 hospitais e eu passei por quase todas as unidades de saúde ali. Aqui em Curitiba, a gente chama as UPAs, né? Que são aquelas unidades de pronto atendimento, 24 horas. Eu sou formado em administração e eu tenho uma pós-graduação em gestão da qualidade, eu também tenho uma graduação em enfermagem e eu tenho especialização em gestão de materiais hospitalares pela FGV. E a gente, né, com essa carreira, a gente vem passando por tudo, todas as dificuldades que os profissionais têm. E é legal que, assim, a gente conversando em todos esses encontros que a gente teve, esses bate-papos aí, no planejamento do Não Complica, a gente sentiu as dores das pessoas, né? O Luiz conversa muito com cirurgiões, né? O Luiz tem muito contato com cirurgiões. Então, trouxe muito feedback dos próprios cirurgiões que nos levaram a ter ideias para aplicar aqui nos módulos do Não Complica. Mas eu queria ouvir também a tua experiência. Então, conta um pouquinho da tua história, que é bem mais velho que eu, né? Um pouco mais. E não parece, né? Tudo bem, a gente vai se alfinetar até o final. Mas eu trabalho, se eu for pegar todo o período, toda a minha carreira, eu tô falando de mais de 20 anos no mercado de saúde.
Então eu tenho um pouco menos, uns 19,5. tempo. Eu passei por todos os setores do mercado de saúde. Passei pela Secretaria da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, primeira Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, mexendo com o mercado público, transferência de pacientes de um hospital para o outro, central de regulação, tem muito aqui. Central de leitos, né? Central de leitos. Não sei se o pessoal de fora do Paraná tem esse mesmo processo, né, de transferência de pacientes. Aí trabalhei em hospital público, hospital escola, que é um hospital aqui de Curitiba, porta aberta, que vê de tudo. E ali começou uma escola para mim, literalmente, porque eu trabalhava na auditoria do hospital. Uhum. E os pacientes chegavam para internar, e aqui tem um processo que para você internar no SUS, você precisa primeiro ir num posto de saúde, unidade básica, pegar um código de transação e ir até o hospital para poder se internar. E os pacientes chegavam querendo se internar, e às vezes nem passavam pelo posto de saúde. E aí eles chegavam com dores, enfim, imagina um paciente chegando no hospital querendo se internar, a família junto querendo internar, e às vezes eles não podiam. E aí ter que falar não pro paciente que tá com dor, cara, E eu era muito novo ali naquela época e tinha que falar, não tinha mais ninguém para falar. E não sei nem se eu era irresponsável de assumir uma bronca como essa, ou se o hospital era mais irresponsável de ter te colocado de ali me colocar ali tão novo, mas aprendi demais. Vai criando uma casca, né? Demais. Aí fui para um convênio, um grande convênio a nível nacional, um dos maiores da América Latina. Trabalhei na auditoria de convênios, sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão estratégica de vendas. E depois eu fui mais para a parte comercial, com venda de serviço, venda de produto, desde laboratório de biotecnologia, empresas de dispositivos cirúrgicos, médicos cirúrgicos. E atualmente a nossa profissão é o que a gente faz, sempre no relacionamento com médicos, com fornecedores, com convênios, com os hospitais. E acho que tudo isso deu uma casca para a gente poder dividir um pouco do que a gente faz hoje. E assim, né, a gente sempre fala do atendimento, e atendimento na área da saúde é praticamente 90% do trabalho, né? A gente vai falar muito sobre isso, inclusive nos módulos. Até aproveitando e já emendando, um dos módulos que a gente teve e tem aqui, que o pessoal que está assistindo agora essa introdução vai assistir, vai ser a gestão do tempo, que talvez seja um dos grandes, em qualquer setor, em qualquer aspecto, vai ser uma das grandes dores para a maioria das pessoas, e que é uma aula que você ministra. E você pensou nisso e colocar esse módulo em por quê? Bom, gestão do tempo não é só fazer mais coisas dentro daquele tempo que você tem disponível. Na verdade, gestão do tempo também é aprender a dizer não, né? Então, assim, é minha função, não é... Se eu fizer, eu sou proativo, eu estou sendo inconsequente com o processo. Então, o que a gente enxerga ali? O Não Complica também tem turmas presenciais. Sim. Então, a gente faz turmas presenciais e acaba conhecendo melhor as pessoas. E as pessoas que a gente conversa, que a gente tem conhecido, elas trabalham desde uma clínica onde a secretária faz tudo. Ela recebe o paciente no primeiro contato, ela faz a rede social, ela pede a guia de liberação no convênio, faz o encaminhamento para a cirurgia. Algumas até auxiliam na cirurgia e nos procedimentos. Tem muitas aí, principalmente em consultório odontológico, que são aquelas auxiliares de saúde bucal, né? E aqui vão ter umas, com certeza, né? Quando, até te cortando, cara, quanto você tá passando aqui no Não Complica, você falou de aprender a dizer não. Quanto que você teve que falar de sim para poder ensinar alguém a falar não? É verdade. É verdade, não é fácil. Quanto de trabalho você absorveu? Sim, a vida toda, continuo fazendo, né? Então, isso aqui para nós foi um exercício, né? Porque a gente revê muitos conceitos ali e no dia a dia é muito difícil. A gente lida com pessoas e tá aqui, o teu módulo ali fala sobre inteligência emocional. É algo muito difícil porque tem a ver com isso. Com dizer não para o paciente que chegou com dor no PA do hospital, né? Então, gestão do tempo, assim, ela é uma organização misturada com equilíbrio, é você criar ferramentas. O que eu vejo, assim, ponto forte, tá? Que eu vejo aqui no Não Complica são ferramentas práticas, porque o que tem de enrolação na internet é muita coisa, né? Hoje tem os aplicativos para facilitar. Então, a gente trouxe, inclusive, uma aula, né, prática, mostrando como usar um aplicativo.
que a gente acha interessante aí dos que tem disponíveis no mercado, mas eu acho que a forma de você enxergar as aulas, assistir e aplicar no dia a dia, porque a gente vai ter, vocês vão assistir ainda o módulo, né? Mas a gente inicia com ferramentas mais simples e nós vamos avançando e as pessoas vão conseguindo aplicar de forma mais aprofundada com o passar do tempo, com o passar das aulas ali. As aulas são demoradas, né? Eu creio que a gente está somando tudo ali, acho que deve ter mais de 6 horas de conteúdo, né? Então, a gestão do tempo, você vai aprender, fazer esse mapeamento de tarefas, você vai trabalhar com as ferramentas que você se adaptar melhor. E eu vejo isso também como um ponto forte, porque a gente diz ali na metodologia, não adianta você querer atropelar os passos, tenha paciência, escolha algo que você pode fazer, que está ao teu alcance. Mas no final, o que a gente ganha com isso? Esse é o grande ponto. Sim. Luiz, que horas você vai estudar? Que horas você vai aprender? Você está lá o dia inteiro no consultório. Que horas você vai rever um processo, planejar o teu dia seguinte? Não tem tempo para nada. Então, o grande benefício, e eu vejo que o grande ganho em pegar esse módulo, assistir mais de uma vez se necessário, colocar no papel qual ferramenta que eu gostei mais. Gostei dessa aqui, gostei do aplicativo. Coloque em prática. Lá no final, sabe o que você vai ganhar? Qualidade de vida. Cara, eu estava conversando com uma das nossas colegas, trabalha na área comercial, tem uma vivência dentro de consultório e clínica todos os dias. Uhum. E ela falou assim, a secretária do doutor, não vou falar o nome dele aqui, saiu, não tá mais com ele, pediu para sair, porque ele cuidava das agendas do doutor fulano e também do centro médico ali, que atendia para toda a clínica e uma agenda específica do doutor, um ortopedista. E ela não aguentou, falou, se eu não vou conseguir dar conta, não vou fazer direito, prefiro sair. Por ser cobrado. Acho que a maioria das secretárias vivem isso todos os dias. De cuidar e conciliar a agenda de muitos médicos de uma vez só. Muitos dentistas de uma vez só. Né? Frustrante. E é importante a gente falar que uma secretária, se a gente olhar bem para a função dela, não é só isso, cara. Não é cuidar só de agenda. Né? E você tem que falar com o paciente, você tem que atender o paciente. Vender muitas vezes. Atender e atender bem, né? E atender bem. E atender com qualidade requer tempo. Exato. A gente fala muito aqui no Não Complica, vocês vão ver isso, né? As nossas alunas aí, os alunos, vão ver que ao longo do tempo a gente fala muito sobre provocar. O que é provocar? Você escuta a metodologia. O Luiz vai provocar vocês no atendimento de excelência e vocês vão ter que provocar os donos das clínicas sobre mudanças, melhorias, necessidades, né, Luiz? Sim. Como é que você vai aplicar uma ferramenta se você não tem tempo? Ou como é que você vai aplicar alguma coisa se você não tem recursos para isso? Então não adianta a gente trazer sugestões, ideias. E olha que o Não Complica trabalha com ideias muito leves, né? A gente trabalha com coisas práticas. A nossa ideia aqui é simplificar, só que sem perder a qualidade. E aí você chega no teu consultório e você não consegue fazer. Então a palavra provocar é nesse sentido. O Luiz acabou de falar aqui que a secretária faz tudo, né? A gente chama a secretária de gestora. Por quê? A gente fala aqui de administração e finanças, comunicação, comercial, gestão do tempo, compliance, LGPD, e se vocês não sabem boas ainda, práticas. Vocês vão chegar lá. Boas práticas de forma geral. E uma coisa que também que eu fiquei pensando desde quando a gente montou esse projeto, eu vi, falei assim, parece que não tem tanta gente falando disso. Tem um monte de gente dando curso para secretário, né? Você vai na internet, você tem milhares. E isso me fez pensar, falei assim, cara, será que a gente entra nisso? E a gente, ainda hoje a gente fala sobre isso, né? Falei assim, cara, tem um monte de gente fazendo há muito mais tempo do que a gente. Só que tem uma coisa que me pega e me incomoda, que é colocar técnicas que não dá para aplicar. Técnicas de venda, com tudo. Eu trabalho no comercial há muito tempo. E na área da saúde, num consultório médico, na área da saúde como um todo já é difícil. Agora, num consultório médico, como que você vai aplicar técnica de venda? Como que você vai falar para o paciente, você está dando espaço para o paciente pensar, às vezes você pode perder o paciente. Sim, ele tem que pensar junto com a família dele. Você não tem que empurrar tratamento. E eu fico vendo isso, porque vai ter script de pergunta e resposta. Cara, como que você vai engessar alguém para responder com base no script, cara? Ninguém pensa igual. Todas as pessoas são diferentes. E aí no teu módulo você fala sobre isso, né? A gente tem um script lá.
Até a gente fala em um dos módulos, né? Nem compre. Nem compre isso. Não tem porquê. Porque a gente prefere que você entenda o contexto da comunicação e esteja pronta e preparada e segura para responder qualquer tipo de pergunta que ela aparecer. Senão você vai ficar travado, né? Num paciente que chega, ou grosseiro muitas vezes, porque vai acontecer. Ou chorando, ou desesperado, ou com dor. Você tem que estar preparado para isso, né? Sim, no teu módulo ali você vai falar sobre atendimento humanizado, escutativa, empatia. Sim. Por que você acha que isso faz diferença no atendimento? Porque tem a ver com esse assunto que você está falando. O script parece que é uma coisa robótica. Perguntas e respostas. Então, simulando assim um cenário onde o paciente chega no consultório, aí você abre lá as perguntas e respostas e fica olhando para ele como se ele fosse uma linha de produção. Esses dias eu coloquei um stories ali no Instagram. Inclusive, sigam as nossas redes sociais N Complica, gestão, no Instagram. Procura Não Complica, que você vai achar a gente lá no Instagram. Eu gravei um stories esses dias falando exatamente sobre isso, né? Sobre a chegada da inteligência artificial no mercado de saúde. Já é uma realidade, já está acontecendo. Muitas secretárias virtuais já estão com muitos médicos. Os médicos têm optado por esse tipo de serviço, de não querer contratar uma secretária, né? E a partir do momento que você tem uma resposta fria, uma conduta certinha, quadrada, respondendo o que está no script, qual que é a diferença por uma inteligência artificial que vai responder da mesma forma, fria? Vai ser substituída. Já está acontecendo. Está acontecendo, né? E eu estava conversando lá no podcast, na Face Pod, estava conversando com o neurocirurgião, e ele falou, cara, em 2027, médico vai estar trabalhando de Uber. Porque a inteligência artificial vai substituir. E o médico que não se adaptar ao atendimento humanizado, a entender o paciente, escutar o paciente, vai estar fora, cara. Sim. Imagina a secretária. Você sabe que o atendimento... você falou uma coisa interessante, porque o atendimento remoto, ele não é a mesma coisa que um atendimento robótico. Atendimento sem empatia. E eu descobri recentemente, assim, eu não tinha esse conceito de atendimento remoto, até que uma médica que me atende, ela tinha... E eu conversando com ela, ela falou, olha, eu tinha, porque a minha clínica era muito pequena. Então, essas pessoas que trabalham com atendimento remoto, elas conseguem tocar 2, 3 clínicas ao mesmo tempo. Aí que eu fui entender a lógica. A clínica cresceu um pouco mais, ela precisou de uma presencial. Então, acho interessante, juntando com isso que você falou, que você pega uma clínica tão pequena que uma secretária remota dá conta, mas o atendimento dela não pode ser robótico. Ela tem que saber trabalhar. E o Luiz, no módulo, vocês vão chegar lá na parte do atendimento de excelência, que ele fala muito sobre as respostas do WhatsApp. Porque uma resposta, ela pode soar uma coisa fria, mas tem como ser empático, né? Tem como soar... Até a gente fala de leitura empática, né? Uhum. A leitura, eu falo sobre... Eu acho que no módulo de atendimento... Acho que é no módulo de atendimento. A gente fala sobre a leitura empática. Porque a gente recebe mensagem no WhatsApp aqui, vai responder, lê de qualquer jeito. Sim. E às vezes nem sabe como está a dor do paciente lá. Uhum. Então, inclusive a leitura, você tem como ter empatia na sua leitura e responder dessa forma, né? Como que você acha que... E eu acho que é um baita desafio isso, de fazer com quem vai assistir esses módulos encaixar no dia a dia. Que dica que você daria aí? Então, eu comecei ali no módulo da gestão do tempo, vocês vão chegar lá e vocês vão perceber isso. As primeiras 4, 5 aulas ali, os primeiros slides já no início, a gente ensina metodologias de você se entender nessa bagunça. Porque assim, e isso é a realidade de muitos profissionais, e o Não Complica não vai parar por aqui. Nós vamos continuar, nós vamos falar para instrumentadores, nós vamos falar para responsáveis técnicos. Então, a lógica é a seguinte, Luiz. Começa do simples. Entende qual é o teu papel ali dentro, mapeia suas tarefas, você pega essas tarefas e entende quais são suas, quais são tarefas que você gera para outras pessoas, dependendo do tamanho da clínica. A gente conheceu uma clínica lá que tinha acho que 5, 6 secretárias, né? Sim. Então, atendentes, né? E aí, claro que cada uma faz coisas de gestão. No dia da última turma presencial, a gente conversou com ela sobre isso, né? Então, começar do simples. Vai mapear as tarefas, você já vai começar a enxergar de uma forma ordenada. E tá ali a metodologia, é só seguir. Pega uma metodologia de mapeamento de tarefas, que vocês vão ver que é super simples. Ah, mas eu tô com dificuldade. Pode mandar e-mail pra gente que a gente responde, né? A gente tem lá o contato@ncomplica.com.br. Você pode mandar a pergunta que você quiser, nós vamos te responder. Feito isso,
você vai avançando. E aí, a cada aula, é como se você estivesse descamando a cebola. Você vai aprendendo formas um pouco melhores. Talvez você pare ele na metade e fale, nossa, aqui já me resolveu a vida, né? Porque Sim. você vai pegar essas metodologias e o aplicativo, na verdade, ele é uma junção de várias metodologias. Então, a gente vai pegar isso e te ensinar a mexer. Se você conseguir aplicar, a gente vai ficar muito feliz. Por quê? Porque vai chegar nesse ponto que o Luiz falou. A gente vai organizar melhor as suas atividades, vai sobrar mais tempo para você poder focar em atendimento de excelência. Para você poder chamar o pessoal para reuniões. A gente fala aqui sobre simular atendimento. Que horas vai fazer isso? Impossível, então, não tem como, tem que organizar. Simular o atendimento é você fazer com que algum colega teu venha como se fosse o paciente, mapeie o fluxo total de atendimento. Puxa, aqui dá para melhorar. A porta, o café, o ar-condicionado, tudo isso é falado aqui. Isso é um ponto, né, importante, porque a gente falamos nos treinamentos presenciais, que a gente não quer ensinar alguém a trabalhar como secretário. Não é esse o nosso objetivo, né? Isso a gente sempre fala. Até porque a gente fala aqui de algumas novas rotinas, novas atividades num turbilhão de informação que a secretária já vive hoje. Às vezes ela fala assim, eu só quero tempo para almoçar. Eu não quero nem tempo para poder respirar, não é isso. Eu só quero almoçar. Talvez um dia que às vezes ela nem tem tempo para isso. E isso é uma coisa que eu acho extremamente importante, a aplicabilidade disso. Uhum. Porque, sinceramente, a gente estava falando de propósito esses dias, né? E um dos propósitos do Não Complica é fazer com que a mente de quem está assistindo, seja online ou presencial, possa expandir mesmo. Que você, eu começo destravando naquele primeiro slide. Sim, da comunicação. Da comunicação, falando sobre isso, que esse conteúdo, esse curso não é pro médico, não é pra clínica, não é pro dentista que tá pagando muitas vezes o curso para secretária. É para ela, é para que ela se desenvolva. Não só nesse momento que ela tá da clínica, mas pro mercado como um todo, que ela possa chegar mais preparada. E uma coisa que eu falo de propósito é que você entre nesses módulos, a partir do primeiro módulo, com a mente aberta. Pode ser que no primeiro fique um pouco mais difícil de assimilar e você pensa assim, nossa, é só isso. E eu acho que seria a melhor resposta de falar assim, nossa, é só isso que é para fazer? E aí eu queria que você se provocasse, a partir do momento quando você pensar, é só isso a fazer? É só isso que eles têm para falar? Na sequência você se perguntar o quanto disso você tem aplicado no teu dia a dia e quais são os resultados dessa aplicação. Porque se a gente fala que é muito fácil, é o que a gente precisa, porque a gente está aqui, né? Sim. Para não complicar. Demandas fáceis para novas rotinas de fácil aplicabilidade, né? Exatamente. É assim, olhar para aquilo e pensar, eu consigo fazer, eu quero fazer, eu posso, eu tenho condições. E a gente entende que se fizer vai fazer a diferença, né? Tem uma frase que o Luiz usa na apresentação que eu não sei falar. Fala aí para nós. Você vai tentar de novo? Não vou. Fala aí para nós. É do filósofo chinês Lao Tse. Saber e não fazer ainda é não saber. Então assim, você vai assistir um monte de aula. Claro que tem coisas que você vai se identificar mais, tem outras que você vai se identificar menos, né? A gente vai falar aqui sobre administração, finanças, tributário, segurança da informação. Então pode ser que tem coisas que elas não gostem, né? E outras que você vai se identificar mais. Mas se você tentar pôr em prática, a gente vai chegar nisso. Não tem como atender alguém com qualidade sem que você tenha qualidade. Não tem como. Você tem que ter qualidade de vida, qualidade no trabalho. Tem que ter tempo para pensar, para planejar, para estudar, né? Você sabe um outro assunto, Luiz, que eu aproveito o gancho aqui? Eu não tinha conectado ainda gestão da qualidade com clínicas, até a gente ter a ideia de montar o projeto, né? E é a minha área de especialidade. Então, eu gosto de trabalhar com gestão da qualidade, é o que eu sei fazer. E eu vi, assim, o quanto que tem potencial. O que eu consegui identificar que tem sendo aplicado por aí? E mais ou menos, pesquisa de satisfação. Saber se o paciente gostou ou não gostou do atendimento. Sim. Mas o que é melhor? Fazer um bom atendimento ou fazer um atendimento mais ou menos e avaliar se o paciente gostou, né? É muito ruim isso. Então, a gente trouxe ferramentas de qualidade. Isso é muito legal. Sim. Tem um conceito que é muito legal e eu consegui, montando as aulas e a gente gravando, eu consegui conectar. O Luiz fala muito sobre
comodidade. O paciente busca comodidade. Não adianta, eu me coloco como um paciente e eu penso igual. Eu tenho um médico de joelho que me operou, só que o consultório dele fica do outro lado da cidade. Se eu tiver que fazer um check-up, né? Dar uma verificada ali como é que tá o meu joelho, mas tem um do lado da minha casa. Então, comodidade. E isso tem a ver com gestão da qualidade. Por quê? Gestão da qualidade vai fazer com que você enxergue oportunidades de dar com mais comodidade. E da mesma forma, se esse médico, se a equipe desse médico, não sei quem é, tá? E prestar um atendimento e que você chegue no consultório e tenha uma baita de uma experiência lá dentro, te atendeu bem, resolveu todas as suas dúvidas, no momento que você está lá esperando você bem atendido, ele pode ser em qualquer lugar tão longe quanto que você vai voltar. Sim. E é essa comodidade que tem que ser vencida, né? Porque a gente não tem tempo para nada. Sim. Assim como as secretárias não têm, os pacientes também não têm, eles querem ser atendidos rápido. E às vezes não tem tempo, vai onde é mais perto. Uhum. Então, vencer essa comodidade é fundamental para que você fidelize seu cliente, né? Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou sobre comunicação, atendimento de excelência, boas práticas, que envolve qualidade, compliance, LGPD, segurança da informação, atendimento humanizado, tem de tudo ali dentro. A secretária tem que dominar tudo isso. A gestora da clínica. Da onde você tirou comercial ainda? Ela tem que fazer tudo isso e ainda tem que saber vender? Pior que tem, né? E essa explosão na mente que eu me refiro e me referi quando precisa se destravar, né? Porque num consultório, a secretária, não adianta nada o médico ter uma baita formação, atender bem lá dentro do consultório, na consulta reservada com o paciente, se a secretária não estiver preparada para reter esse paciente, para encantar antes da consulta acontecer. Porque ele pode sair da consulta e muitas vezes não vai fechar um tratamento ou finalizar uma cirurgia, decidir se vai operar ou não lá dentro com o médico. Muitas vezes ele lá fecha conversando com a secretária. Sim. E aí que tá, eu não vou cansar de repetir isso, eu vejo, agora a gente nesse mundo, né, a gente começa a receber um monte de mentores, Sim. de empresas, de treinamentos e falando de técnica de venda. Isso me incomoda tanto, cara. Sim. Porque não tem resposta mágica, não tem mágica para você poder vender dentro do consultório. Sim. Como que você vende dentro do consultório, dentro de uma clínica? Atendendo bem, se comunicando bem, e aí a venda acontece. Sim. Porque o paciente vai estar seguro em estar lá. A gente fala muito do modo Disney, né? Uhum. Do atendimento modo Disney no primeiro módulo de atendimento. E a Disney, que é a Disney, o parque absurdo que é, a gente fala do encantamento do cliente, mas da cordialidade, da educação dos funcionários. Mas a primeira coisa que eles pensam dentro de um processo não é a cordialidade e educação, é a segurança do cliente. Uhum. Porque na cabeça dele, se ele não estiver seguro, ele não vai conseguir usufruir de nenhum outro serviço. E na clínica a mesma coisa. Como que você vai vender se você não está preparado, se você não conhece do processo, se você não atende bem? Não tem venda, não tem técnica de venda. E a gente está lidando com saúde, você não vai empurrar um tratamento. Você tem que falar dos benefícios e da segurança que aquilo vai passar e da qualidade de vida que ele vai ter no pós. Uhum. Então, o comercial, na área da saúde, eu vejo muito dessa forma. Eu conheço vários representantes de empresas, você conhece também. E o quanto a postura agressiva espanta o paciente, cara. A gente vê isso todo dia. Sim. Então aqui, ó, eu já te falo, e talvez você nem continue nos módulos. A gente vai perder já aluno já antes de começar. Então, acesse aqui e peça seu dinheiro de volta. Mas uma coisa bem importante que eu vou falar. Se a tua ideia é ser agressiva no comercial, é ser agressiva na venda, se teu médico quer fechar tratamento, independente do que aconteça, se o paciente está satisfeito, empurra tratamento, nem continue. Nem continue. Não adianta. Porque não é essa pegada. Não é atendimento de excelência. Cara, não tem nada pior do que você empurrar. E a gente tá falando, pode ser de celular. Vai ser atendido numa loja por um vendedor. O cara quer te empurrar de qualquer forma um produto que você não quer. Você não tem aquela sensação de falar assim, eu não vou comprar só de raiva. De picuinha.
Imagina na área da saúde, cara. Sabe uma coisa que você falou que me chamou muita atenção? Você falou no curso, no módulo de comercial, porque eu li essa semana no Instagram, as pessoas estavam discutindo sobre pacientes que ligam só para perguntar o preço da consulta. É o direito do paciente. Eu posso ligar para 200 consultórios e perguntar qual é o valor da consulta. É meu direito, o dinheiro é meu. Mas a forma com que você abordou ali eu achei interessante porque não tem que falar o valor, não é? Você tem que... até eu aprendi, hein? E olha que eu sou péssimo vendedor. Mas, conta pra gente qual que é assim, só pra gente encerrar também, né? Essa questão, porque ainda vão passar por todas as aulas, vão assistir tudo, né? E vai ter muita pergunta lá na frente. Sim. Então, como que é essa coisa do... mas o paciente ele não tem direito de perguntar o valor. Ué, como não? Ele tem. Para tudo, isso assim, aplica-se em qualquer situação, né? Se você fala o preço, se você vai vender um copo d'água, ou você vai vender uma hora no estúdio aqui que a gente está, se o cliente te pergunta o preço e você responde o preço imediatamente, sem apresentar o serviço que você presta, vai ser só preço. Aí ele vai no mais barato, porque ele não sabe o que ele está comprando. Então ele vai comprar preço. Então se eu tenho um copo d'água, 2 copos d'água aqui, eu pergunto somente o preço, eu não quero saber a qualidade da água, se ela é pura, se não é, se é filtrada, se não é. Eu estou olhando só preço. E na área da saúde é a mesma coisa. Se você responde só com o preço, sem gerar valor no serviço que você vai prestar, desde o currículo do cirurgião, desde o serviço prestado, na segurança, em cases de sucesso de pacientes que já foram atendidos, você não está gerando valor. Então é importante que, sempre que perguntada sobre preço, a secretária esteja preparada para falar o que você precisa, primeiramente, para poder entender, fazer perguntas abertas. Lembra daquele modo? A gente fala muito sobre pergunta aberta. Fazer perguntas abertas para entender o que ele quer primeiro. Tudo bem você falar o preço no primeiro atendimento, mas contanto que você consiga gerar valor e já encantar mesmo por telefone, mesmo por mensagem, mandar o material demonstrativo de cases mesmo, né, fotos da clínica muitas vezes, a estrutura que ela vai ter quando chegar lá dentro, para ela sentir que isso é barato, esse preço é caro comparado com o quê? Isso é importante saber, porque às vezes está comparando com algo que não tem comparação, né? Perfeito. Então eu acho que é muito nessa pegada. Então, legal. E é sempre aquela conexão, né? Se comunica bem, atende bem, e aí você está preparada para poder falar, inclusive o preço, quando for questionado. Legal. Então, assim, já deu para ver que a gente montou um currículo. A gente montou uma especialidade que vão transformar em secretárias 2.0. Vamos fazer com que as secretárias voltem para os consultórios irreconhecíveis. A gente já passou por isso, né, Luiz? Sim. A gente recebeu feedbacks em turma presencial. Assim, o que vocês fizeram com a minha secretária? Não teve uma coisa assim? Foi. Então, a gente montou esses módulos, esses conceitos, de uma forma leve, de uma forma aplicável, com foco em tópicos muito importantes no dia a dia. Então, se você focar no que vai vir pela frente, tentar aplicar, saber a frase lá do nosso amigo, né? Aplica, né? Gestão do tempo, boas práticas, atendimento de excelência, que é a chave, né? A chave é chegar no atendimento de excelência. Comercial. É assim, você não está se tornando uma secretária melhor. Você está se tornando um profissional melhor. É completo, é carreira. Nós não estamos falando só de a clínica que você vive ali, você pode estar satisfeito, pode não estar satisfeito. Vai ter muito módulo aí para frente. É isso. Faça uma boa viagem nesses módulos, que você aproveite muito, que você absorva da sua maneira e que você possa aplicar da sua maneira também. É importante que você veja os exemplos e não entenda os exemplos. Não tente aplicar apenas os exemplos. Entenda o conceito daquele exemplo para você poder aplicar no seu dia a dia. Pode ser que os exemplos dados ali por nós nem faça sentido no dia a dia delas ali. Mas pode, se você entender o conceito e tentar transcrever no teu dia a dia, vai fazer mais sentido para que você possa aplicar. Que você tenha uma excelente aula, né? Tudo que elas possam percorrer por todos os módulos aí, que tem bastante conteúdo. E a gente vai estar aqui, no final de cada módulo, a gente coloca as nossas redes sociais. Estão lá.
para mandar e-mail, Sim. mensagem, Instagram, LinkedIn, tá tudo ali. YouTube, TikTok, Tá tudo lá, né? tá tudo lá. Divirta-se. Espero que você faça uma excelente aula, que você aproveite e que você possa também nos dar um feedback e falar assim, Luiz, achei que ia ser uma coisa e tá sendo totalmente outra. Mudou minha cabeça, mudou minha forma de pensar. E lembrando, a gente está trabalhando com vidas. Se você não gosta de gente, se você não ama pessoas, melhor rever. Reveja a tua posição, reveja o que você está fazendo, porque talvez não vá aproveitar tanto. Jader, vamos pra cima. Você aprendeu a dar notícia ruim lá no hospital que você trabalhou, né? Muita. Cara, não é fácil. Então. Mas é isso, é verdade. Se você não... assim, atendimento de excelência tem que estar ligado a lidar com pessoas, né? Empatia, né? Inteligência emocional. É isso. E ao mesmo tempo equilibrar as necessidades da clínica com o do paciente. Porque daí se você for muito empático e muita emoção, você vai falar sim pra tudo. Uhum. E tem que saber falar não. Sim, perfeito. Vamos em isso aí. frente. Vamos até lá. Boas aulas pra todo mundo Boa aí. aula. E a gente se vê na conclusão novamente para um bate-papo como esse.